Boa noite, meu nome é Grayson Silva, sou aluno da FATEC Osasco do quinto semestre do período tarde. Estarei apresentando aqui meu projeto da disciplina de projeto de redes de computadores, no qual tem por professor Fábio Brussolo, e o foco do meu projeto aqui é implementação de serviços baseado em software livre, no caso para empresas que desejam aí ter implementações de serviços de redes de baixo custo. Aí segue essa ideia de utilizar aí a implementação de software livres. Bom, entre os serviços que será utilizado nesse projeto, temos aqui o Samba. A versão que eu utilizei para esse projeto Samba é o Samba 4. O Samba 4, diferente das versões anteriores, ele tem uma nova funcionalidade que seria deixar o serviço como controlador de domínio. Ele tem essa funcionalidade, o Samba 4. Além do Samba 4, temos aqui também o BYDE 9, que esse BYDE que eu vou estar utilizando aqui, ele está incorporado no código-fonte do Samba. Então o Samba ele segue a mesma linha de raciocínio do Windows Server da Microsoft, por exemplo, quando a gente vai instalar o Active Directory, e o Active Directory automaticamente ele instala o servidor DNS. Aqui o Samba ele tem essa mesma ideia, esse mesmo conceito. Além do Samba ele está como controlador de domínio, o Samba ele vai também ter a mesma ideia que as versões anteriores dele têm, que seria compartilhamento. O Samba também é um servidor de arquivo, então ele vai ser utilizado como um servidor de arquivo, onde ele vai centralizar uma pasta, por exemplo, e essa pasta vai ser acessada por N usuários, onde vai estar sendo esses usuários, ao acessar essas pastas que o Samba vai compartilhar, eles podem estar aí fazendo criação dos seus dados, por exemplo, modificação de dados já existente, criado em algum momento. Então eles vão ter acesso a essas pastas de forma compartilhada pela rede, por exemplo. Então o Samba ele vai centralizar, permitir esse compartilhamento e permitir o acesso desses usuários nesses compartilhamentos, para os usuários acessar os seus dados, por exemplo. Então o Samba ele tem essa funcionalidade. Nesse projeto ele vai ter essa funcionalidade como servidor de arquivo e controlador de domínio. O terceiro serviço seria o DHCP, onde ele vai estar fornecendo, atribuindo de forma automática as configurações de rede para as estações de trabalho. Temos também os ABCs, que o foco dos ABCs é monitoramento, mas nessa questão da implementação junto com os demais serviços, ele vai estar principalmente monitorando o Samba e o Bacula, que seriam os principais servidores da rede. Os principais servidores desse domínio no qual será implementado. No caso, nesse domínio que eu falo, seria porque o Samba, quando se instala ele cria um domínio de acordo aí com o nome da empresa, por exemplo. Vamos dizer que o nome da empresa é Grayson. Então, no caso, eu vou estar criando no Samba grayson.local, grayson.com.br, que seria o domínio da minha empresa.
Então o que acontece? Então os principais servidores da empresa, que seria o Samba como controlador de domínio e o Bácula ele vai estar fazendo é, automatização. O que seria isso? Ele vai estar fazendo de forma automática o backup dos dados. Então vai ocorrer sempre na parte noturna, após o fim do expediente do dia a dia. Vai estar fazendo aí de forma o backup completo de todos os dados. Então o foco do Bácula é fazer o backup completo, e nos backups posterior, backup incremental, onde vai copiar a diferença de acordo com o último backup completo, a diferença dos dados criados e modificados pelos usuários, por exemplo, desde o último backup completo que ele fez. Então sempre ele vai iniciar com o backup completo no mês, e nos dias posteriores vai fazer o backup incremental. Temos aqui o sistema do Libar ERP, que vai fazer um sistema assim de gerenciamento aí dos departamentos, RH, de compras, de vendas, vai fazer aí a administração desses departamentos aí. Bom, tirando aqui o PFSense, os demais serviços são baseados na licença GPL, licença de pública geral, e o PFSense ele está sob a licença Apache 2.0. Todos esses serviços, esses softwares, eles são software de código aberto. Então, no caso, eu tenho a liberdade de, por exemplo, de, ao ter acesso a esse código, porque eu tenho acesso ao código fonte deles, modificar e lançar uma versão melhor. A diferença aqui das licenças GPL e a do PFSense é baseado no sistema FreeBSD, que para mim modificar o software, ele até permite essa licença, mas eu tenho que dar autonomia para o autor principal, por exemplo. As outras licenças baseadas em os outros serviços, melhor dizendo, baseado na licença GPL, eu posso, por exemplo, modificar o software. Ele segue a ideia das 4 liberdades, que eu posso trabalhar no software, eu posso abaixar o software, eu tenho acesso ao seu código fonte, eu posso modificar, redistribuir o software, fazer cópias desse software. Só que se eu basear nessa modificação, seguindo essa mesma linha de raciocínio de software livre, eu tenho que manter o mesmo conceito da primeira versão do software. Bom, esses serviços serão utilizados aqui nesse projeto. Indo mais adiante aqui, eu tenho aqui a introdução. As empresas, elas buscam economia, praticidade, facilidade no uso, que o serviço que ela está utilizando, contratando, facilita no seu dia a dia, facilita assim no processamento dos dados, por exemplo. Então a empresa ela quer o que? Agilidade, produtividade, bons resultados na operação, no processamento dos meus dados, por exemplo. Então aqui no caso da introdução, as empresas de pequeno e médio porte sempre buscam soluções em TI, aplicações que tragam bons resultados ao seu negócio, como seus funcionários, pois gostam de praticidade. Então os funcionários daquela empresa ficam, vamos dizer, ficam contentes, ficam satisfeitos, porque aquele serviço facilita muito o seu trabalho. Aqui no caso a continuação da introdução,
Aqui uma fala do Stallman, um dos principais, ou o principal, melhor dizendo, aí do conceito de software livre. Aqui tem aqui uma fala dele: desde 1983, o movimento de software livre defende a liberdade do usuário do computador para que o usuário possa controlar o software que usa, não o contrário. Ele está dizendo o seguinte, que o certo seria os usuários controlar o software da forma que eles querem e desejam, não o software controlar os usuários. Porque o software, ele na verdade ele não obedece o usuário. Apesar de que o usuário está utilizando ele está obedecendo na verdade o seu criador. Ele está só de acordo com a forma que ele foi programado para poder agir, ele vai fazer. De acordo com como o criador determinou que ele se comportasse, o seu processamento, ele vai seguir essa ideia. Então, na verdade, o usuário basicamente está usando, mas está facilitando o seu dia, no caso se tratando do software proprietário, mas ele basicamente o software que controla, né? Não o usuário tem a liberdade. Então, em uma palavra assim bem simples, como fosse cativo, por exemplo, daquele software. Bom, seguindo aqui a linha de raciocínio, aqui no caso tem a justificativa. As empresas têm a oportunidade de usar software livre sem restrições, sem se preocupar com limitações que os software pagos têm. Dependendo aí, vamos dizer que eu sou criador de um software, eu posso pegar esse software, por exemplo, e liberar ele por 30 dias. Após, bloqueio ele. Ou as restrições, por exemplo, vamos dizer que o usuário tem uma necessidade a mais em relação ao software. No caso, para ele poder ter essa necessidade a mais, ele precisa contratar um recurso adicional desse software, por exemplo. Então é bem restrito, né? Diferente do software livre. Então aqui a justificativa, os meus objetivos geral e específico, fazer implementação de serviços em rede de computadores. Serviço específico, o geral na verdade, é fazer implementações de serviços em redes de computadores, e específico, oferecer uma boa administração, centralizar informações, processar dados, como mencionei. A metodologia, de acordo com as informações de Richard Stallman sobre o software, existem duas possibilidades. A primeira seria o usuário controlar o programa, e a segunda, o programa controlar o usuário. Aqui no caso é igual mencionei. Aqui no caso referencial teórico, que é software livre. Apesar que esse tipo de software está atrelado à liberdade, no entanto, de acordo com o Stallman, está definido. Um exemplo, esse software livre devemos ter aquele software respeita a liberdade e senso da comunidade dos usuários. Dá liberdade para o usuário, onde essa liberdade deixa o usuário à vontade em relação à sua utilização. Continuação aqui da metodologia. Aqui no caso seria o histórico das versões do conceito de software livre. Aqui no caso seria a última versão, 1.169. Aqui tem umas outras versões. E a primeira aqui, essa aqui 1.11, e aqui mais algumas versões. Bom, seguindo aqui no caso seria uma estrutura real de uma empresa, por exemplo. Aqui no caso aqui tem aqui o cliente, computador cliente, switch,
aqui o roteador oferecido pela operadora, no caso serve aqui como roteador, como switch, por exemplo, e como modem, e ligado na internet. Aqui seria a nova estrutura da empresa como ficaria. São 3 servidores, Firewall Gateway ligado na internet. No caso, esse Firewall Gateway seria o pfSense. Aqui no caso, servidor 1, computador de domínio, DNS DHCP, servidor 2, Zabbix, o servidor web, e o 3, Dolibar, sistema RP e Bacula. Aqui o design, como ficaria a estrutura, e aqui o cronograma de acordo aí com a implementação, instalação, configuração dos serviços. E aqui seria as referências. Bom, mostrar aqui um pouco na prática, para finalizar aí essa questão, essa primeira parte. Segunda parte, a gente vai estar falando sobre a questão comercial. No caso, o Felipe vai estar falando um pouco. Aqui no caso seria a interface do Zabbix. Aqui no caso aqui, como minha infraestrutura aqui de hardware bem limitada, então não consegui assim subir todos os serviços ao mesmo tempo, que acabava travando. Então mostro aqui o Samba como controlador de domínio. Aqui no caso ele está sendo monitorado através do agente Zabbix. Então no caso aqui está sendo monitorado. Então eu vou aqui mostrar aqui o serviço funcionando. Aqui seria o servidor Samba como controlador de domínio. Então eu vou parar o servidor, vou parar aqui na verdade o agente para mostrar que o serviço está funcionando. Então deixa eu dar aqui comando. Aqui no caso eu parei aqui o meu agente, só parei só esse serviço do agente, então ele demora um pouquinho. Deixa eu atualizar mais uma vez aqui. Agora vamos ver aqui se ele aparece. Bom, voltando aqui, ó, mostra aqui o serviço, ele mostra aqui o incidente, né, aqui para os Zabbix. Aqui no caso só parei só o agente do servidor, mas se o servidor tiver com algum problema, o serviço estiver inoperante, ele acaba aqui notificando para os Zabbix, e no caso a equipe de TI vai ficar bem atenta em relação ao incidente, vai dar a tratativa devida para o servidor. Bom, vou estar mostrando agora a funcionalidade do controlador de domínio. Aqui no caso vou estar utilizando
o Windows XP, igual eu tinha mencionado, né, teve algumas complicações aqui, o sistema travou pela quantidade de máquinas, né, que aí no caso não mostrei, que eu gostaria de mostrar, mas vou tentar aqui mostrar aqui o serviço funcionando. Bom, aqui no caso não está no domínio, a estação XP. Vou clicar aqui em domínio, vou digitar o meu domínio, no caso é samcp.com.br. Vou dar Enter. Aqui ele vai pedir a senha do meu administrador. Vou colocar aqui a senha. Ele demora um pouquinho. Bem-vindo ao domínio. Isso mostra que o domínio está funcional. Ele pede para reiniciar a máquina. Vou estar reiniciando a máquina. Aqui no caso, o meu domínio, para criar um usuário, por exemplo, eu posso estar criando tanto pelo próprio servidor, através de linha de comando, aqui, ou eu posso acessar remotamente através do RSAT. Aqui no caso não tem como mostrar porque é uma máquina de 64 bits. Se eu ligar ela vai acabar travando tudo aqui. Então já deixei criado um usuário aqui. O que acontece? É uma ferramenta da Microsoft que nas versões atuais do Windows Windows 10, as atualizações assim mais novas do Windows 10, tem já essa ferramenta embutida. Assim, agora, caso não tenha o RSAT, dependendo da versão que está nesse momento no computador do administrador, ele tem que abaixar do site da Microsoft, instalar, ir lá em recursos e do sistema do próprio Windows, em recursos, fazer a instalação, aí automaticamente o serviço será ativado, aí eu posso acessar através dessa ferramenta remotamente o meu servidor. Nesse caso aqui eu já criei um usuário por linha de comando. Aqui no caso já coloquei no meu domínio. Aqui no caso vou selecionar aqui meu domínio. Meu usuário é G Silva. Vou colocar aqui a minha senha. E aqui eu já estou no domínio. Demora um pouco para carregar as informações, mas aqui já estou no meu domínio. Aqui no caso, vou mostrar aqui, botão direito aqui no computador, propriedades, e aqui em computador mostra aqui, ó, que a minha máquina está no domínio. Então o meu servidor Samba está funcionando. Vou aqui acessar o CMD. Deixa eu dar aqui um comando ipconfig. Ele mostra aqui a minha configuração de rede. Vou dar aqui um /al para ver todas as minhas configurações que o servidor DHCP me forneceu. Aqui no caso, eu configurei lá no servidor o range de IP, o escopo que eu determinei de IPv4 para o servidor DHCP foi 192.168.0.
.20, só que aqui no caso está 21 porque já tinha feito um teste anteriormente. Então, quando o servidor ele fornece um IP, tem um conceito chamado concessão, onde determina o tempo que aquele IP vai ficar disponível para aquela estação. Por exemplo, em que sentido? Vamos supor que a estação recebeu um determinado IP. No caso, esse é final, aqui está final 21, mas vamos supor que ele recebeu o IP final 20. Aí, o que acontece? Se a máquina é desligada e venceu aquele tempo que aquele IP foi disponibilizado por servidor para aquela estação, e a máquina desligou, reiniciou, o servidor vai fornecer esse novo IP, ele vai ficar livre, e uma nova estação que pedir, ele vai fornecer para essa outra estação, e quando essa estação que foi desligada por algum motivo, ela vai novamente para a rede, ela solicita um novo IP, e o servidor, de acordo com no seu range lá que ele tem de IP disponível, ele fornece novo IP. Aqui no caso tem o Gator. Gator aqui é o meu pfSense. Então, se eu dar um ping aqui no IP do Google, por exemplo, ele tem que pingar. Deu aqui uma mensagem. Deixa eu só ver aqui. Bom, retomando aqui, no caso por algum motivo não tinha pingado aquela hora porque o Gator aqui ele perdeu o IP da WAN. Mas agora, se eu for estar pingando aqui o IP do Google, ele vai pingar normalmente. Posso estar pingando por IP, posso estar pingando por nome também. Vamos digitar aqui o IP do Google e ele vai pingar normalmente aqui. Quer dizer que o Gateway, que é o pfSense, está funcional também. E para finalizar essa gravação aqui, vou estar mostrando aqui o Bácula em funcionamento para finalizar. Bom, dando continuidade aqui, finalização do vídeo, eu criei aqui dois arquivos, vou dar um ls aqui, na pasta home, barra home barra Paula, eu criei dois arquivos aqui, eu já tinha feito aqui um backup teste, e vou entrar aqui no caminho do meu servidor. Vou dar aqui um comando bconsole, entrei aqui no console do Bácula e vou dar um RUM para rodar um backup. Aqui ele pede para escolher qual que é o servidor que eu quero fazer o backup. Aqui no caso foi do próprio Bácula, então o servidor 1. Vou dar um yes e aqui eu fiz o backup. Então vou dar um status no direct. Então ele mostra aqui no final 52, backup incremental, 12 bytes o arquivo e ok. Agora vou aqui dar um restore. A opção que eu quero é a opção 5. O cliente é 1, é do próprio Bácula que eu estou fazendo aqui a restauração. Aí ele muda o prompt como fosse do Linux. Se eu dar um ls aqui, ele vai mostrar barra home. Vou acessar essa pasta, vou dar um ls nela, vou acessar a pasta Paula, vou dar um ls. E aqui vai estar os meus arquivos. Bom, o arquivo que eu quero é Bácula txt. Então eu vou dar a opção marque Bácula, selecionei o arquivo e a opção done. Ele vai dar
Ele vai pede para confirmação, digo sim. Quando eu dar o status do direct aqui, ele mostra que a minha restauração foi feita com sucesso. Aqui essa é a opção 53, file 1. Aqui no caso o status ok. Deixa eu dar um exit aqui, deixa eu ver a pasta que ele fez o backup. Vou entrar aqui no arquivo do direct. Deixa eu ver aqui para onde ele está mandando a restauração. Uma pasta chamada restore. Então cd restore. Dá um ls aqui, ele vai aparecer a pasta home e a pasta Paula. Vou dar um ls aqui. Aqui no caso o arquivo que eu selecionei lá, bacula.txt. Finalizo aqui a minha parte. Tenha uma boa noite a todos.